E aí, meus amigos, beleza? Mais uma aula de Direito Administrativo aqui diretamente do Energia Concursos. Yes, legal. Tema de hoje, iremos tratar de um tema super importante, tema clássico do Direito Administrativo. É um tema do Direito ADM, tem uma grande base constitucional e jurisprudencial. Qual que é o tema? Responsabilidade civil do Estado. Como que o Estado responde, se é que ele responde, por eventuais danos que os seus agentes provocarem a terceiros. Então imaginemos que eu tenha sido atropelado por uma viatura do SAMU. E aí, será que o Estado responde por isso? Será que ele responderá por eventuais danos que eu experimentei? Venham comigo. Antes de respondermos a essa pergunta, ou seja, antes de verificarmos essa responsabilidade civil do Estado, é fundamental que saibamos o que é responsabilidade civil, como responde o particular, para que daí sim você compreenda com exatidão a responsabilidade civil do Estado. Beleza? Legal. Então venham comigo. O primeiro passo em nosso manual caseiro, que por sinal é o mais completinho do Brasil, é colocarmos aqui o tema de hoje. Então vamos lá, gente. Vou abreviar, tá? Responsabilidade civil. Responsabilidade civil do Estado. Vou abreviar, tá? RC do Estado é a responsabilidade civil do Estado. Legal. Coloque assim, ó, ponto de número 1, conceito de responsabilidade civil. Vamos lá, gente. Conceito de RC. Conceito de responsabilidade civil. É muito fácil. O que é responsabilidade civil? São as consequências jurídicas e ou patrimoniais. Vamos lá, então. O que é responsabilidade civil? São as consequências jurídicas e ou patrimoniais. Vamos lá, o que é responsabilidade civil? Consequências jurídicas e ou patrimoniais pelo descumprimento de obrigações. Legal. Sejam obrigações contratuais ou obrigações legais. Vou repetir. Então, o que é a responsabilidade civil? São as consequências jurídicas e ou patrimoniais frente ao descumprimento de obrigações contratuais e ou obrigações legais. Então, copia aí. Última vez, hein? Responsabilidade civil, conceito. Consequências jurídicas e ou patrimoniais pelo descumprimento de obrigações contratuais ou legais. Ora, as obrigações estarão previstas em lei e ora estarão previstas em contrato, não importa. Se você que tem a incumbência de cumpri-las, obedecê-las, e se você não as cumpre, isso gera consequências. Consequências jurídicas e também patrimoniais. O nome disso, responsabilidade civil. Só um toque por quê? Se as obrigações descumpridas forem contratuais, quanto à origem, que nome que se dá a essa responsabilidade? Fácil. Responsabilidade civil contratual ou negocial. Então, se a obrigação não cumprida ela for prevista em contrato, qual que é o nome da responsabilidade civil quanto à origem? Responsabilidade civil contratual, mesma coisa que responsabilidade civil negocial. Um exemplo disso, gente, vamos lá, coloquem aí, ó, um contrato de locação. Contrato de locação. Gente, tem quais são as duas partes num contrato de locação? O locador, por analogia à turma do Chaves, o locador é o seu barriga, legal. E o locatário é o seu Madruga. Beleza? Legal. Vamos lá, gente, ó, qual que é a principal obrigação que o locatário, o seu Madruga, ele tem num contrato de locação? Pagar o aluguel no dia convencionado. Se ele não paga o aluguel, ele descumpriu a obrigação contratual e isso gera consequências jurídicas e patrimoniais. Está sujeito, por exemplo, a uma ação de despejo, está sujeito ao pagamento de juros pelo atraso, está sujeito ao pagamento de uma multa também pelo inadimplemento. A essas consequências jurídicas e ou patrimoniais, frente ao inadimplemento de um contrato pelo locatário, pelo seu Madruga, o nome disso, responsabilidade civil contratual ou negocial. Beleza? Legal. Outro ponto importante, hein? Esse tipo de responsabilidade civil, ele só ocorrerá se entre as partes envolvidas
já existir uma relação jurídica anterior, ou seja, só ocorrerá a responsabilidade civil contratual ou negocial se entre as partes envolvidas já existir uma relação jurídica anterior. No caso aqui, o próprio contrato. Qual que é a relação jurídica anterior entre o locador e o locatário? O próprio contrato de locação. É imprescindível uma relação jurídica anterior entre as partes envolvidas. Legal. Outro ponto importante. Quando se fala em responsabilidade civil contratual ou negocial, qual que é a teoria que se aplica? É a teoria da culpa presumida. Teoria da culpa presumida. Ou seja, até que se prove o contrário, a culpa é do devedor, do locatário. No meu exemplo, teoria da culpa presumida. Até que se prove o contrário, a culpa é do devedor. O locatário, o seu Madruga, até que se prove o contrário, fofo, presume-se que a culpa é sua. Presume-se que você não pagou o aluguel. Prove que você pagou. Como? Sei lá, com a quitação, recibo, arrole o Chaves como testemunha. Mas eu insisto, teoria da culpa presumida. Até que se prove o contrário, a culpa é do devedor. Legal. Professor, eu quero me aprofundar aqui na responsabilidade civil contratual. Fique à vontade. Artigo 389 e seguintes. Artigo 389 e seguintes do CC02, do Código Civil de 2002. Legal? Só que para a aula de hoje, ela não nos interessa. Legal. Por quê? O que nos interessa mesmo é a responsabilidade civil extracontratual. O que é a responsabilidade civil extracontratual que nos interessa hoje? Fácil. São as consequências jurídicas e ou patrimoniais pelo descumprimento de obrigações legais. Se as obrigações são estabelecidas em lei e se você que está obrigado a cumpri-las, a obedecê-las, não cumpre a lei, isso gera consequências também jurídicas e ou patrimoniais. Responsabilidade civil extracontratual, mesma coisa que responsabilidade civil aquiliana. Responsabilidade civil extracontratual. Alguns também chamam de responsabilidade civil aquiliana. Consequências jurídicas e ou patrimoniais pelo descumprimento de obrigações legais. Hey teacher, please. Me dê um exemplo? Lógico, para já. Aqui, gente, o exemplo é isso aqui, ó. O exemplo. Vamos lá, exemplo. Aqui, ó, atropelamento. Atropelamento. Imaginemos que o indivíduo esteja conduzindo o seu veículo, e ao mesmo tempo mandando emojis para o seu crush. Legal. Em consequência disso, ele não nota que o sinal para veículos fechou, né? Vermelho para veículos e aberto para pedestres. Ele atropela uma vovó que estava atravessando a faixa de pedestres com o sinal verde aberto para os pedestres. Ele atropela a vovó e provoca a ela danos estéticos, danos morais e até danos materiais. Calma lá. Quando você dirige um veículo e ao mesmo tempo você manuseia lá um smartphone, a lei admite isso? A lei de trânsito admite que você ao mesmo tempo conduz o veículo e mande emojis para o seu crush? Não, descumpriu a lei. Em consequência disso, atropelei um pedestre. Provoquei a ele danos estéticos, morais e até danos materiais. Nasce uma obrigação, uma consequência jurídica. Que consequência? Indenizar a vítima. Nome disso, responsabilidade civil extracontratual. O indivíduo descumpre a lei, provoca danos a terceiros e nasce um dever. Que dever? Indenizar a vítima. Nome disso, responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana. Professor, por que aquiliana? Porque é homenagem a uma lei romana bem antiga, a lei de Aquiles. A lei de Aquiles, que foi a primeira lei a tratar do tema responsabilidade civil. Legal? Muito bem. Outro ponto importante, gente, ó. Na responsabilidade civil contratual ou negocial, só existirá esse tipo de responsabilidade se já existir uma relação jurídica anterior entre as partes envolvidas. Legal. Aqui não, gente. Aqui as partes nem se conheciam. O motorista, ele nem conhecia lá a vítima atropelada. Ou seja, aqui, para que ocorra a responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, é dispensável, é prescindível a existência de uma relação jurídica anterior entre as partes. É dispensável. Legal? Outro ponto, hein?
Aqui em cima se aplica a teoria da culpa presumida. Até que se prove o contrário, a culpa é do devedor. Aqui embaixo não. Aqui embaixo se aplica a teoria da culpa simples. A vítima que, em regra, para que seja indenizada, deve comprovar a culpa do causador do dano. Então espera um pouquinho. Responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana. Consequências jurídicas e ou patrimoniais pelo descumprimento da lei. Legal. O dever de indenizar a vítima. Boa. Aqui embaixo aplica-se a teoria da culpa simples, gente. Para que a vítima seja indenizada, ela deverá, em regra pelo menos, comprovar a culpa lá do causador do dano. E não se esqueçam, aqui é dispensável, prescindível uma relação jurídica anterior entre as partes envolvidas. Legal? Muito bem. Outro ponto importante. Venha comigo. Já que a responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana está intrinsecamente ligada à indenização por danos provocados, porque o indivíduo descumpriu a lei, é fundamental que saibamos o que são danos? O que são os danos? Então venham comigo. Antes aqui de verificarmos a responsabilidade civil extracontratual do particular e do Estado, uma breve explanação sobre danos. O que são danos? Vou colocar aqui, gente, observação. O que são danos? Gente, o dano, na verdade, é qualquer lesão a interesse alheio. O dano é qualquer lesão a interesse alheio. Dano, qualquer lesão a interesse alheio. Legal. Os danos podem ser danos materiais, podem ser danos morais, e podem ser danos o quê? Danos materiais, danos morais e danos estéticos. Legal? Gente, dano ao patrimônio, dano material. Naquele atropelamento, a vovó teve o seu notebook danificado, dano material, mesma coisa que dano patrimonial. Legal. Danos morais é qualquer lesão a direito da personalidade. Dano moral é qualquer lesão a direito da personalidade. Lesão à sua honra, lesão ao seu nome. E as consequências disso, a depressão, a tristeza, o dissabor. Tanto que o legislador, ele estabelece o quê? Uma alegria para tentar compensar uma tristeza, uma bela indenização. Legal? Pergunta, dano moral, eu devo provar que eu sofri o dano moral ou basta que eu alegue? Hashtag chateado. Não, gente, o dano moral tem que ser provado. Só que tem duas exceções em que o dano moral é o tal do dano moral in re ipsa. O que é o dano moral in re ipsa? É o dano moral presumido. Cheque pré antes da data e imagem para fins comerciais sem autorização, dano moral presumido, basta que você alegue dano moral in re ipsa. Cheque pré antes da data e imagem para fins comerciais, fins lucrativos. Sem a sua autorização, dano moral presumido, basta que você alegue desnecessária prova. Legal. E vamos lá, gente, O que é o dano moral indireto? O dano moral indireto é quando a morte abala pessoas vivas. Por exemplo, familiares de uma vítima de bala perdida e o disparo partiu da arma de um policial, elas podem pleitear sim uma indenização pelo dano moral indireto. Ok. E o dano estético é qualquer lesão física, permanente, aparente ou não. Dano estético, qualquer lesão física, permanente. Permanente não é eterna, tá? Eterna, mas permanente, que perdura por um certo tempo, aparente ou não. Pode ser, por exemplo, uma cicatriz na nádega? Sim. Professor, para que eu tenha direito a um dano estético, aliás, uma indenização por dano estético, eu tenho que ser artista? Não precisa. Tem que ser bonito? Não. Qualquer lesão física, permanente, aparente ou não. E cuidado por quê? Uma única conduta pode gerar à vítima ou lesado o direito às três modalidades de indenizações: danos estéticos, mais danos morais e também danos materiais. Ou seja, admite-se uma cumulatividade de indenizações. Antigamente, se a vítima era indenizada por um dano moral, isso automaticamente excluía o dano estético, porque para a jurisprudência, o dano estético ele englobava o dano moral, o que era desinteressante para a vítima. A jurisprudência mudou. Hoje são o quê? São indenizações distintas. Legal? Muito bem. Então vamos lá, gente. Então o que nos interessa hoje é a responsabilidade civil extracontratual do Estado. Só que, para que você compreenda a do Estado, é fundamental que você conheça a do particular.
Então coloque assim, gente, ó. Ponto de número 2. Vamos falar aqui rapidinho, gente, brevemente, da responsabilidade civil extracontratual do particular. Vamos lá. Responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana do particular. Para que você compreenda com exatidão a do Estado. Gente, eu poderia muito bem começar direto aqui explicando a do Estado. Só que eu acho que é bacana. Aliás, eu tenho certeza que é imprescindível que você conheça do particular, tá? Vamos lá então. Ponto de número 2. Vou abreviar, tá? Responsabilidade civil extracontratual dos particulares. Responsabilidade civil extracontratual dos particulares. Legal. Quando eu falo particulares, pessoas naturais, pessoas físicas ou entes morais, pessoas jurídicas. Legal. Qual que é o primeiro ponto? Previsão no Código Civil. Artigos 186 até o artigo 188, mais artigo 927 e seguintes do Código Civil. Legal? Do CC 02. Muito bem. Exemplo, o atropelamento. Atropelamento. Então, o indivíduo com seu Golf 0 km, ele mandava emojis para a sua amada e atropelou aquela vovó que atravessava a faixa de segurança para pedestres e provocou a ela danos estéticos, morais e materiais. Legal. Nasce um dever para ele que é indenizar a vítima. Então, o particular, através de um ato ilícito, ele feriu a lei, né? Porque a responsabilidade civil extracontratual refere-se à afronta a uma obrigação legal. Então, ele fere a lei, ele pratica um ato ilícito, legal, direção e smartphone, feriu a lei, e ele provoca danos a um terceiro, que é a vítima. Qual que é a consequência jurídica disso? Indenizar a vítima, indenização. Beleza? Legal. Só que a pergunta é a seguinte: quando se fala em responsabilidade civil extracontratual, aquiliana, qual que é a teoria que se aplica aqui, gente? Teoria da culpa presumida, até que se prove o contrário, a culpa aqui é do atropelador, ou se aplica a teoria da culpa simples, é a vítima que deve comprovar a culpa do causador do dano. Muito bem. Como estamos falando aqui de responsabilidade civil extracontratual, se aplica a teoria da culpa simples. É a vítima, a vovó atropelada, que deverá comprovar a culpa do causador do dano. Vamos lá, gente. E o que é a vítima, a vovó atropelada? Vítima deve provar para que seja indenizada. Então, quando o causador do dano é um particular, o que a vítima, dentro aqui da temática responsabilidade civil extracontratual, deve provar? A primeira prova é a seguinte: é fundamental que a vítima comprove lá o fato. Como assim o fato? A conduta do particular, que realmente ele conduziu o veículo, legal. E ao mesmo tempo lá, ele manipulava lá o smartphone, legal. É fundamental que a vítima comprove os danos. Como assim danos? Danos estéticos, morais e até danos materiais. É fundamental que a vítima também comprove o quê? Gente, o nexo causal entre o fato e o dano. Como assim nexo causal? Que existe um liame, uma ligação entre a conduta do particular e o dano provocado. Excelência, hoje eu só não tenho mais a perna esquerda porque aquele responsável me atropelou. Há um nexo entre o fato e o dano. E além de tudo, gente, o que a vítima deve provar quando o causador do dano é um particular? O seu dolo ou a sua culpa. O elemento subjetivo da conduta. Como assim elemento subjetivo da conduta? O dolo ou a culpa. O que é um dano doloso? Intencional. Excelência, ele teve o ânimos, a intenção em me atropelar. Foi um dano doloso? Ou a vítima comprova que o dano foi culposo? O que é um dano culposo? Não há a intenção em provocar o dano. Só que aquele que provoca um dano culposo, ele quebra um dever de cuidado objetivo. O que é quebrar um dever de cuidado objetivo? Ele não age com o zelo, com a diligência, com o cuidado que se espera que alguém, que se espera de alguém que vive em sociedade. Então calma lá, professor. Quando o dano é provocado por um particular, a vítima, além de tudo, prova o fato, o dano, nexo causal, e além de tudo isso, ela comprova o dolo. A culpa gente, o dolo, dano intencional.
Culpa, dano não intencional. Só que na culpa eu insisto. Por mais que não haja intenção em provocar o dano, aquele que provoca o dano culposo, ele quebra o dever de cuidado objetivo. Ele não age com zelo, com cuidado, com a diligência que se espera de um ser que vive em sociedade. E a culpa, nós temos 3 modalidades. Vamos lá, quais são as modalidades de culpa? Culpa, vou abreviar, tá? Negligência, culpa imprudência e a culpa imperícia. Eu abreviei até aqui, tá, gente? Ó, então vamos lá. Quais são as 3 modalidades de culpa? Negligência, negligência, legal. Temos também aqui a culpa imprudência e temos a culpa também imperícia. Culpa negligência está relacionada a uma omissão. Por exemplo, falta de manutenção no veículo. Comprei um Fiat Uno 88, nunca fiz a manutenção no sistema de freios dele. Um dia eu precisei do freio, não funcionou e atropelei uma turma. Dano culposo, negligência. Imprudência está ligada a uma ação. Por exemplo, manobras arrojadas, alta velocidade, enfim. E imperícia é a falta de aptidão técnica para que você exerça uma arte, um ofício ou uma profissão. Por exemplo, erro médico. Então, calma lá. Dano culposo não intencional pode ser negligência, omissão, falta de manutenção no equipamento, imprudência, uma ação, por exemplo, alta velocidade, manobras arrojadas, e a imperícia, que é a falta de aptidão técnica para que você exerça uma arte, um ofício ou uma profissão. Legal? Onde eu quero chegar, gente? Para que o particular responda nesse contexto, é fundamental que a vítima comprove o seu dolo ou a sua culpa. Imaginemos, comprei um veículo 0 km. Zerinho. Concessionária lá, fui pegar o veículo, não sei o que, saio com ele pela rua. Cinto de segurança, velocidade compatível com a via, as 2 mãos no volante. Legal, o sinal fica vermelho para o veículo e verde para o pedestre. Aciona o pedal do freio, daquele vácuo, pá, não funciona. Eu atropelo mais uma vez a vovó. Pergunta, nesse exemplo, gente, eu dirigi o veículo, houve o fato, atropelei a vovó, houve o dano, nexo causal, realmente eu que a atropelei, só que cá entre nós, quando você compra um veículo 0 km, tecnologia da NASA, né, o freio de titânio, o que você espera no mínimo quando você aciona o pedal do freio? Que ele pare. Legal. Nesse segundo exemplo, não houve nem dolo e muito menos culpa. Eu não respondi por isso. Ô vítima, cobra da Volkswagen, cobra do importador, do comerciante, enfim. O particular, eu insisto, se ele não agiu com dolo e nem com culpa, ele não responderá por nada. Então a pergunta é, já que a responsabilidade dele depende da comprovação do elemento subjetivo, que norma que se dá a ela? Muito bem, responsabilidade civil subjetiva. A responsabilidade civil do particular é uma responsabilidade civil extracontratual subjetiva. Por que subjetiva? Porque depende da comprovação do dolo ou da culpa. Mesma coisa que elemento subjetivo. Eu insisto, se a vítima não prova nem dolo e nem culpa, não será indenizada pelo particular. Ok? Isto posto, já temos aí conhecimento para que possamos entender com exatidão a responsabilidade civil extracontratual do Estado. Então venham comigo, vamos lá, tranquilão, coloquem aí, gente, ó. Ponto de número 3. Vamos lá, meus amigos, voltando aqui, ponto de número 3, responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana do Estado. Previsão, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Cuidado, hein? A do particular é prevista onde? No Código Civil. Do Estado, Constituição Federal. E do jeito que ela foi inserida em nosso ordenamento jurídico pela Constituição de 46 e depois foi repetida aí nas demais constituições, inclusive na de 88. Ok. E só para relembrar, hein? Responsabilidade civil extracontratual, consequências jurídicas e ou patrimoniais pelo descumprimento de obrigações legais. Já vimos a dos particulares, vamos agora aqui verificar a do Estado. Então imaginemos que o indivíduo esteja transitando, caminhando pela rua e nesse mesmo momento, policiais militares estejam perseguindo lá um meliante. Ok. E aquilo evolui para uma troca de tiros
e um dos disparos efetuados pelo policial, uma arma de grosso calibre, atinge infelizmente lá o transeunte que caminhava tranquilamente pela rua. Ok. E infelizmente a arma de grosso calibre, o disparo atingiu a sua perna e a perna foi amputada. Um agente público exercendo a função pública, ele provocou danos a um particular. E aquele particular, só um detalhe, ele era um atleta de alto rendimento, que não pode mais exercer a sua profissão, agora pela falta de um membro essencial para tanto. Aí eu vejo danos estéticos, danos morais e até danos materiais. Por quê? Ele não poderá mais exercer a sua profissão, um atleta de alto rendimento. Danos morais, nesse caso eu vejo aí, lucros cessantes, o que ele pode ou o que ele deixará de ganhar, ok? Então eu vejo aí os 3 danos, estéticos, morais e materiais. E só um toque importante, vamos lá então. Como se fala, aliás, como estamos tratando aqui da extracontratual, a princípio é a vítima que deverá acionar o Estado. E o que a vítima deverá comprovar para que tenha direito a uma indenização? O que a vítima deverá comprovar para que tenha direito a uma indenização? Quando se trata aqui de dano provocado por um agente público nesta qualidade. É fundamental que a vítima comprove o fato, a conduta do policial, mas o que, gente? Os danos estéticos, danos morais e até danos materiais. Nesse caso eu vejo o que, gente? Lucros cessantes. O que é o lucro cessante? Tudo aquilo que você deixou de ganhar. Então faço uma média, quanto ele poderia ganhar sendo um atleta de alto rendimento e teremos a indenização pelos lucros cessantes, o que ele deixou de ganhar. Legal. E também é fundamental que a vítima comprove o nexo causal entre o fato e o dano. Excelência, de acordo com o exame balístico, estou comprovado aqui que o disparo partiu da arma do policial. Para por aí. Quando o causador do dano é um agente público, exercendo a sua função, a vítima não precisa comprovar o elemento subjetivo da conduta. A vítima não precisa comprovar nem o dolo e nem a culpa. Excelência, não interessa agora questionar se o policial teve a intenção de agir com dolo. Excelência, não interessa agora questionar se, embora ele não tenha tido a intenção, ele foi negligente, imprudente ou imperito, agiu com culpa. Não interessa agora questionar dolo ou culpa. Basta a prova do fato, do dano e do nexo causal que o Estado ele indeniza a vítima. Para um pouquinho. A do particular é subjetiva, porque depende da comprovação de dolo ou culpa. A do Estado não depende. Que nome que se dá à responsabilidade civil extracontratual do Estado? Que não depende da comprovação de dolo ou de culpa. Muito bem, ela é objetiva. O Estado responderá o quê, gente? Objetivamente, por eventuais danos que os seus prepostos provocarem a terceiros. Tudo bem, gente? O Estado responderá objetivamente por eventuais danos que os seus prepostos provocarem a terceiros. Só que, um toque importante, vem comigo aqui, ó. Então, eu tenho o Estado, aqui eu tenho o agente público. O agente público. O que é um agente público? É todo aquele que exerce uma função pública. Legal. E aqui eu tenho lá a vítima. Então, sabemos que o Estado responde objetivamente por eventuais danos que os seus prepostos provocarem a terceiros. E basta que a vítima comprove o fato, o dano e o nexo causal, já que é uma responsabilidade objetiva. Legal. A pergunta é a seguinte: o Estado, após ser condenado a indenizar a vítima, data vênia, ele morrerá com prejuízo? Não. O Estado é obrigado a se voltar contra o agente público e irá propor uma ação de regresso. Após ser condenado a indenizar a vítima, o Estado ele é obrigado a se voltar contra o agente público e irá propor uma ação de regresso. E se nesta ação de regresso ele comprovar que o agente público, que o policial no meu exemplo, agiu com culpa ou com dolo, quem é que ressarce o Estado? É o próprio agente público. Ou seja, a responsabilidade civil do agente público perante o Estado, ela depende da comprovação de culpa ou de dolo. Ou seja, é uma responsabilidade subjetiva. Cuidado com isso, hein? Então, espera um pouquinho. Responsabilidade do Estado perante a vítima é objetiva. Legal. Agora, a do agente público perante o Estado, na ação de regresso,
ela é subjetiva. Por quê? O Estado, nesta ação que ele propõe contra o agente público, além do fato, além do dano e além do nexo causal, deverá comprovar que o agente público agiu com dolo ou com culpa, responsabilidade subjetiva. Ok? Legal. Só algumas questões interessantes. Imaginemos que a vítima, ela pondere, ela reflita. Calma lá, eu vítima já tenho 70 anos. A ação contra o Estado demora. Eu vou propor uma ação contra o Estado, ele vai recorrer, até a última instância, depois que transitar em julgado, para que eu receba mesmo aquela fila de precatórios. Eu não vou gozar desta indenização em vida. O que a vítima faz? Faz uma pesquisa lá o nome do policial na internet e descobre que o policial é rico. Ele é policial por hobby. A vítima o quê? Eu vou perder tempo em propor ação contra o Estado? Eu não, sou esperta. Eu irei propor diretamente uma ação contra o agente público. Pergunta, a vítima pode, gente, buscando uma solução mais rápida, uma execução garantida, será que a vítima pode demandar diretamente contra o agente público? Não. Anotem aí. Tem uma teoria que se chama assim, teoria da dupla garantia, que proíbe que a vítima ela demande diretamente contra o agente público. Quem que tem a legitimidade para figurar no polo passivo da ação reparatória? Resumo da ópera. Contra quem que a vítima deve demandar, propor uma ação judicial? Contra o Estado. O Estado é parte legítima, o agente público é parte ilegítima. Teoria da dupla garantia. Primeira garantia para a própria vítima, que será indenizada pelo Estado numa responsabilidade objetiva. Segunda garantia para o agente público, que só responderá perante a administração pública numa responsabilidade subjetiva. Então, de novo, a vítima não pode demandar contra o agente público diretamente. O agente público é parte ilegítima. Quem que é parte legítima para ser réu na ação? O Estado. E qual que é a teoria que fundamenta isso? Teoria da dupla garantia. Primeira garantia, para o agente público, que só responderá perante a administração pública, na ação de regresso, numa responsabilidade subjetiva. E a segunda garantia para a própria vítima, que só será indenizada pelo Estado numa responsabilidade objetiva. Legal? Outro ponto importante. Para que o Estado responda por eventuais danos que os seus agentes provocarem a terceiros, é fundamental que ele provoque o dano exercendo a função pública ou exercer a função pública de folga, o Estado responderia por isso. Qual que é a regra? Para que o Estado responda, é fundamental que o agente público provoque o dano no efetivo exercício da sua função, do seu mistério. Só que tem algumas exceções. Por exemplo, o policial. O policial, de acordo com o CPP, com o Código de Processo Penal, ele é policial sempre, ele é policial 24 horas. Então, por exemplo, numa situação de flagrante delito, o policial está de folga, ele tem que agir, e se nesta ação, voz de prisão em flagrante, há um tiroteio, por exemplo, ele atinge particulares, terceiros, responsabilidade civil do Estado, por mais que ele estivesse de folga, porque, de acordo com o CPP, ele tem o dever legal de agir. Uma outra exceção também é aquele agente público que provoca o dano fora da função pública, só que ele age com flagrante abuso de poder. Aquele membro do Ministério Público, recém-empossado, um jovem, ainda deslumbrado com as prerrogativas do cargo, vai à balada, noite das tequilas, toma todas, dá carteirada, sabe com quem você está falando, né? Dá tiros pro alto, agride seguranças, destrói toda lá a boate. Ele provocou danos ao empresário, fora da função pública, só que em razão dela, e agindo com abuso de poder. Tem-se entendido que, nesse caso também, há que se falar na responsabilidade civil do Estado. Mas qual que é a regra? Para que o Estado responda, é fundamental que o agente público provoque o dano exercendo a função pública. Tem exceções. Policial, que age lá numa situação de flagrante delito, de folga, e também em relação àquele que provoca o dano fora da função pública, só que em razão dela e agindo com flagrante abuso de poder. Legal? Muito bem. É isso aí. Gente, tem só um toque importante, por quê? Qual que é a regra? O que se entende hoje? Que a responsabilidade estatal, para que seja objetiva, é fundamental o quê? Que o dano
decorra de uma ação. Então esse é o entendimento que prepondera, tá, gente? Para que seja uma responsabilidade objetiva do Estado, é fundamental que o dano decorra de uma ação. Um atropelamento, uma agressão física, disparo de arma de fogo. Por quê? A maioria tem entendido que, se for um dano que decorra de uma omissão, nós teríamos uma responsabilidade subjetiva. Não entendi. Vou explicar de novo. Então, o que prepondera hoje na doutrina e na jurisprudência? Se for um dano provocado pelo Estado, né, pelo agente público, que decorra de uma ação, responsabilidade objetiva. Se decorreu de uma omissão, passaria a ser uma responsabilidade subjetiva. Não entendi. Vou explicar. Imaginemos que eu, com a minha motocicleta, eu passe em cima de um bueiro destampado. Legal. E tome um capote e sofra lá danos estéticos, danos morais e danos materiais. Ok. Pergunta, gente. É dever de quem manter os logradouros? Aliás, é dever de quem realizar a manutenção dos logradouros públicos? Por exemplo, uma rua. Se for uma rua do município, é dever do município. E cá entre nós, quando o município deixa o bueiro destampado, enfim, nós temos lá uma omissão municipal. Para que eu seja indenizado pelo município, o que eu devo comprovar? O fato, ou seja, a omissão do município, legal, o dano e o nexo causal entre a omissão e o dano comprovado. Calma lá então. Quando o dano decorre de uma omissão, o que a vítima deve comprovar? O fato, a omissão do município, no meu exemplo, os danos e o nexo causal entre o fato, a omissão e o dano provocado. Legal. Para um pouquinho. Quais são as 3 modalidades de culpa? Culpa, negligência, imprudência ou imperícia. Negligência, omissão. Bingo. Omissão é negligência. Negligência é culpa. Gente, qual que é o nome da responsabilidade que demanda comprovação de culpa? Responsabilidade subjetiva. Quer dizer o quê? Quando o dano decorra de uma omissão, a vítima tem que comprovar obrigatoriamente a omissão do Estado. E omissão é negligência. E negligência é culpa. Acabou, gente. Dano que decorra de uma omissão, responsabilidade subjetiva. Vítima, comprove a omissão, a negligência, a culpa do Estado. Legal? Só que tem exceções. Exceção do que? Poxa, tem exceções em que, por mais que seja um dano que decorra de uma omissão, ainda assim será uma responsabilidade objetiva. E em todas estas exceções, há um dever estatal em evitar o dano. Vamos colocar aqui, gente, Quais são as exceções? Que exceção, professor? São exceções em que, por mais que o dano decorra de uma omissão, ainda assim será uma responsabilidade objetiva. E em todas estas exceções, há um dever estatal em evitar o dano. Sistema prisional, ensino público, sistema público de ensino, erro médico no sistema público de saúde e danos àqueles que estão custodiados em hospital público psiquiátrico. São situações excepcionais, tá, gente? Em que, por mais que o dano decorra de uma omissão, ainda assim é uma responsabilidade objetiva do Estado. Vamos lá, gente, Sistema prisional. Gente, qual que é o dever em relação aos presidiários? Não importa, presos cautelares, condenados. Qual que é a diferença entre a prisão penal e a prisão cautelar? Prisão cautelar é qualquer segregação que anteceda uma sentença judicial transitada em julgado. Prisão preventiva, prisão temporária. E a prisão penal é aquela após uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Não importa. É dever do Estado zelar pela incolumidade física e psíquica dos apenados ou dos presos cautelares. Em relação aos condenados, é também um dever estatal reeducá-los e reinseri-los em sociedade e pessoas melhores. Deveria ser assim.
qualquer dano que o presidiário ou que o preso cautelar experimentem, não importa, ó, ação ou omissão, responsabilidade objetiva do Estado, já que é um dever estatal evitar que o dano ocorra. Exemplo clássico, imaginemos que o indivíduo ele tenha sido assassinado por uma facção rival. Foi assassinado na penitenciária por uma facção rival. E os seus filhos, né, ele tem 2 filhos, eles pleiteiam do Estado uma indenização pelo dano moral indireto, quando a morte abala pessoas vivas. Pergunta, o Estado responde por isso? E se responde, é uma responsabilidade objetiva ou subjetiva? Você fala, calma lá, professor. Tudo bem, é dever estatal em evitar que o dano ocorra. Mas só que já que foi uma omissão do Estado, cadê o agente prisional? Dormindo. Cadê o sistema de vídeo monitoramento, quebrado há 10 anos? Realmente foi um dano provocado aos familiares do preso que perderam um ente querido, só que decorreu de uma omissão. E já que é omissão, responsabilidade subjetiva. Vítimas, comprovem a omissão do Estado, a negligência, a culpa do Estado. Não. Aqui a jurisprudência entende que sistema prisional, Estado, não importa. Se você agiu, se você não agiu, não importa. Se foi ação ou omissão, responsabilidade objetiva. É um dever do Estado evitar que o dano ocorra. Legal? Ensino público, mesma coisa. Não importa. Usuários do sistema público de ensino, se sofrem danos, não importa ação ou omissão, responsabilidade objetiva do Estado, já que é um dever estatal evitar que o dano ocorra. Imaginemos uma escola pública municipal, 500 alunos, faixa etária dos 4 aos 10 aninhos, pessoinhas tranquilíssimas, e somente uma servidora, uma bedel para tomar conta de todos, Dona Gertrudes, nos idos aí dos seus 74 anos. Ela não dá conta da molecada. A molecada corre, cai do balanço, racha a cabeça, um come cocô, enfim, gente. São danos provocados a usuários do sistema público de ensino que decorreram de omissões do Estado. Somente uma servidora é muito pouco. Não importa. Ação, omissão, responsabilidade objetiva do Estado. Mesma coisa aqui, gente. Erro médico no SUS. Fui submetido há alguns anos a uma cirurgia no Sistema Único de Saúde. Esqueceram lá uma tesoura em meu estômago. Putz, dano, omissão estatal, não importa. Ação, omissão, erro médico, responsabilidade objetiva. Mesma coisa aqui, hospital público psiquiátrico, em relação àqueles que estão custodiados em hospitais públicos psiquiátricos, não importa. Se eles sofrem danos que decorram de uma ação ou omissão, responsabilidade objetiva do Estado. Tudo bem, gente? Cuidado com isso, hein? Então, mais uma vez, vamos lá, só para fechar legal. Estado perante a vítima, ele responde por eventuais danos que seus agentes provocarem a terceiros. Legal. E qual que é a regra? Responsabilidade objetiva. Vítima comprova o fato, o dano e o nexo causal. Dispensar-se-á comprovação de dolo ou culpa. Legal. Se for de uma ação, por quê? Se for uma omissão, vítima. Além de tudo, comprova a omissão do Estado, responsabilidade subjetiva. Exceção. Danos que decorram de omissões. Sistema prisional. Ensino público, erro médico, hospital público e hospital público psiquiátrico, ação, omissão, responsabilidade objetiva. E não se esqueçam, o agente perante o Estado aqui na ação de regresso, responsabilidade subjetiva. Estado comprove lá a culpa ou o dolo do agente público. Legal? Outro ponto, provocações. O Estado, ele só irá propor ação de regresso após ser condenado. Aliás, o Estado, ele só irá propor ação de regresso após efetivamente indenizar a vítima. Certo ou errado? Vou repetir. O Estado só irá propor ação de regresso contra o agente público após efetivamente indenizar a vítima. Errado. Errado por quê, gente? Ele já irá propô-la após ser condenado de forma definitiva a indenizá-la. E não somente após a indenizá-la, a pagar a vítima. Gente, entre a condenação definitiva e o pagamento, temos um caminho longo. Aquela fila de precatórios, ele já irá propor ação de regresso após ser condenado de forma definitiva a indenizá-la. E não somente após indenizá-la. Beleza? Outra pergunta, hein? O Estado pode ou deve propor ação de regresso contra o agente público? É um ato discricionário, ele pode optar entre propô-lo ou não, ou é um ato vinculado, ele deverá propô-la?
é um ato vinculado. O Estado deve propor ação regressiva contra o agente público. Infelizmente, na prática, nós temos ainda muito corporativismo. Tem-se uma falsa ideia de que se for um dano do Estado, é um dano de ninguém, tá? Então, infelizmente, nem sempre na prática, esta ação regressiva é proposta. Mas, para fins de prova, tem que ser proposta princípio da indisponibilidade do interesse público. O interesse público é indisponível. Legal? Muito bem. Vamos lá então, gente. Outro ponto importante é o seguinte, ó, coloquem aí. Coloquem aí. Vamos aqui tecer algumas observações. Então, dentro aqui do item 3, vamos aqui tecer algumas observações que são de grande valia. Aliás, coloque assim melhor, ó. Coloque assim, 3.1. Coloquem assim, gente, ó, 3.1. Titulares. Ou seja, consoante o artigo 37, parágrafo 6º, aliás, melhor que titulares, façam assim, ó. Quem responde objetivamente? Quem responde objetivamente? Dentro aqui da temática responsabilidade civil do Estado, quem é que responde objetivamente? Será que é todo o Estado? Não, não é não, tá? Resposta, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Então, dentro aqui da temática responsabilidade civil extracontratual do Estado, o artigo 37, parágrafo 6º da CF, nos alerta que não é todo o Estado que responderá de forma objetiva. Venham comigo, venham comigo. De acordo com a Constituição Federal, gente, ó, só responde objetivamente quem? As pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, desde que sejam prestadoras de serviços públicos. Cuidado. Quem é que responde de forma objetiva dentro aqui da temática em questão? Pessoa jurídica de direito público. Quem são? União, estados, municípios, DF e autarquias, incluindo todas elas, inclusive fundações autárquicas, e as pessoas jurídicas de direito privado, desde que prestarem um serviço público. Empresas públicas, economias mistas, se prestarem um serviço público, e também os delegatários, concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços públicos. Decorem isso. Não é todo o Estado que responde de forma objetiva. Para que seja objetiva, dano provocado por quem? Por um agente público, de uma pessoa jurídica de direito público, União, Estado, município, DF ou autarquias, incluindo todas elas, ou dano provocado por quem? Por um agente de pessoa jurídica de direito privado, desde que preste um serviço público. Empresa pública, economia mista, se prestarem um serviço público, e os delegatários, concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços públicos. Vem comigo. Fui atropelado por um veículo da PRF, que é um órgão da União. Responsabilidade objetiva da União, pessoa jurídica de direito público. Por que você não demanda contra a PRF? Porque a PRF é órgão, e órgão não é pessoa jurídica. Fui agredido por um policial militar. PM, órgão do Estado, responsabilidade objetiva do Estado. Fui atropelado por um veículo da Secretaria Municipal de Saúde, responsabilidade civil do município. Agora, cuidado. Fui atropelado por um veículo do IBAMA. IBAMA, autarquia, pessoa jurídica de direito público, responsabilidade civil do próprio IBAMA, porque o IBAMA é uma autarquia e as autarquias têm personalidade jurídica própria. União, estados, município, DF e autarquias. E aqui embaixo, hein? Fui atropelado por um veículo da Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal é uma pessoa jurídica de direito privado, é uma empresa pública, está aqui. Não está por quê, gente? A Caixa Econômica até é uma empresa pública, ok? Só que não presta um serviço público. A Caixa Econômica exerce uma atividade econômica, está fora. Para que seja uma empresa pública que esteja aqui, tem que prestar um serviço público. Por exemplo, Correios, por exemplo, Infraero.
Então aqui, ó, empresa pública, desde que prestar um serviço público. Economia mista, desde que prestar um serviço público. Por exemplo, o Banco do Brasil, não. O Banco do Brasil, gente, ele é uma economia mista que exerce uma atividade econômica, tem que prestar um serviço público. Por exemplo aqui, a Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima, é uma economia mista que presta serviço público. Então, calma lá. Pessoa jurídica de direito público ou privado de prestar um serviço público. Empresa pública, se prestar serviço público, por exemplo, Correios. Economia mista, se prestar serviço público, por exemplo, Rede Ferroviária e os delegatários, concessionárias, permissionárias e também as autorizatárias de serviços e obras públicas. Legal? Muito bem. Paro por aqui então e depois iremos tratar do que, gente? Das teorias acerca desse tema tão importante. Beijo no coração, valeu!